obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade mesmo de estarmos aqui cultuando ao Senhor, Pai. E isso é um privilégio mesmo, porque em muitos lugares as pessoas não podem, né? Mas aqui a gente pode, a gente tem muito, Pai. A gente é rico aqui nesse lugar. Abençoa a vida do Jean, Pai. Usa a vida dele essa manhã, né? Que ele possa, tudo que ele falar, que venha do Senhor, Pai. Usa tremendamente a vida dele, que a gente seja mesmo edificado aqui nesse lugar, que a tua igreja seja edificada através da boca dele, Pai, da vida dele, em nome de Jesus, Pai. Que realmente nós mandamos embora toda trava, né? Todo pensamento negativo, Pai, né? Todo cansaço, todo sono, nós mandamos embora, e que a gente possa estar conectado ao Senhor. Usa o Jean, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Misericórdia da vida de vocês, né? Vão ter que me ouvir. Tô brincando. Eu quero te convidar a orar mais um pouquinho. Senhor Deus, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos mesmo, como já foi dito aqui, de poder nessa manhã despertar e poder decidir vir aqui cultuar a Ti, te engrandecer e louvar o Teu santo nome. Então, Pai, eu me entrego totalmente em Tuas mãos e peço que o Senhor faça aqui a Tua vontade, e que não sejam as minhas palavras, como o Jonathan falou, mas sejam as Tuas palavras através da minha boca, em nome de Jesus. Amados, podem se assentar. Para mim é um desafio novo, né? Tá aqui trazendo a palavra que Deus trouxe para a igreja, mas eu me sinto feliz e honrado, né? E creio que coube, né, a Deus essa decisão. Nosso pastor, o Alexandre, ele não está. Ele está em Campo Belo do Sul. Ele foi ministrar um casamento. Então, por isso, hoje, vocês estão aqui comigo. Quero, antes de mais nada, dar uns avisos. No próximo final de semana, correto? É o Café das Mulheres. Me corrijam se eu estiver errado, é às 15h30. É isso mesmo? Então, não percam, não esqueça, né, aquela que já tem o convite. Também quero lembrar que todas as quintas-feiras nós temos a oração aqui na igreja, e estão todos convidados, né, todas as quintas-feiras à noite. É um tempo onde a igreja reúne para orar, para que a gente possa experimentar mais desses milagres que o Jonathan compartilhou com a gente agora, né? E eu creio que quando a igreja ora, realmente, né, Deus faz, né? E como o Jonathan já compartilhou conosco. Dia 25 a 30, aqui para mim veio que é o dia do amigo, mas eu não estou certo disso, mas enfim. O tema da mensagem de hoje é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Fala comigo onde os meus olhos são atraídos. Se eles são atraídos para as coisas materiais, ou se eles são atraídos para as coisas espirituais. Sabe, se os meus maiores desejos estão nas coisas terrenas ou estão nas coisas espirituais. É muito fácil a gente discernir onde estão os nossos olhos. Basta a gente olhar para nós mesmos e ver o que a gente valoriza. O que eu tenho buscado? O que eu tenho almejado? Qual que é o meu propósito? O meu propósito. Não estou falando do propósito de Deus para comigo, mas o meu propósito. Quais são os meus sonhos? Os meus maiores sonhos? Não estou dizendo que você não pode ter sonho com as coisas terrenas, nem que você não deve correr atrás das coisas, mas que o seu maior foco, né, tem que ser nas coisas do Senhor. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre onde está o seu coração. A palavra lá em Mateus 6, 19 e 21, se você quiser abrir, também vai estar projetado aqui, fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 ao 21. Então o ser humano, tem se tornado cada vez mais dependente das coisas, da lei do consumo. Cada vez mais, sabe? A sensação de que você precisa ter mais e mais, isso nos escraviza, né? E muitos passam a viver constantemente isso, para sustentar status, ou até para trazer algum tipo de alegria, né? E nós somos constantemente instigados a comprar mais e mais, né? Porque a gente se torna insatisfeito quando os nossos olhos estão nas coisas materiais. Você tem um desejo de comprar um carro novo, você compra, aquilo te alegra, mas algum tempo depois, aquele carro não é mais novo. Algum tempo depois, aquilo já não te satisfaz completamente. Aí o que acontece com o coração do homem? Ele busca outra coisa, outro foco, outro objetivo. Isso produz em nós um falso senso, né, de conquista. Conquistei, adquiri, mas isso é momentâneo, né? E a conquista verdadeira, ela é eterna, não é uma conquista que se vai com o tempo, que diminui com o tempo. Essa conquista momentânea, logo surge algo novo, e aquilo que era tão novo torna-se obsoleto. Vou trazer um exemplo bem prático e bem fácil de a gente conseguir entender. Todos aqui têm celular. Você vai hoje e compra o melhor celular que tem no mercado. Eu não sei qual é, porque eu sou bem desatualizado nessas coisas. Mas eu imagino que seja um iPhone, alguma coisa aí. 3 meses depois, ele já não é o melhor. Eu estou chutando 3 meses, eu acho que eu estou chutando até alto. Porque torna-se obsoleto. E computador, enfim, outras coisas assim. E quando a gente tem o foco nessas coisas, a gente torna-se escravo, porque a gente quer cada vez mais e mais o melhor, e cada vez mais trazer para o nosso interior esse sentimento de conquista e suprir essa nossa necessidade, sabe? Mas é uma necessidade que coisas materiais não podem suprir. Eu preciso de mais um carro, ou preciso de um carro novo. Lembra que eu falei que isso escraviza, né? Então, eu vou dizer para você, manter um carro. Quem tem carro sabe. IPVA. Abastecer hoje está difícil, né? Porque a gasolina não para de subir. Seguro. Manutenção. Né? E se a gente não cuidar, a gente se torna escravo dessas coisas. De coisas materiais. E coisas que deveriam nos facilitar, nos fazer sobrar tempo. Eu tenho um celular, então é mais fácil para eu me comunicar. Eu não preciso ir até a casa de fulano para falar com ele. Deveria me fazer sobrar tempo. Eu tenho um carro, eu não preciso mais ir a pé ou de bicicleta. Deveria me sobrar tempo. Mas essas coisas têm roubado o nosso tempo. Porque a gente tem agido e feito disso o nosso tesouro, né? Eu preciso de coisas que preencham minha casa, o meu espaço de trabalho, de objetos que me satisfaçam, ainda que seja momentâneo. Vou dar um exemplo. Existe um plano do governo, não sei se é do governo, bem do governo, mas existe um subsídio, que é o Minha Casa Minha Vida. Todos conhecem. E eu não estou dizendo para você que isso é errado, que você não pode comprar uma casa e não pode financiar por lá. Mas a sua casa material não pode ser a sua vida. Não sei se eu estou sendo claro. Sabe, é um incentivo muito interessante, né? E como eu falei, a casa não pode ser sua vida. Porque muitas pessoas acabam colocando na compra da casa, por exemplo, o foco da sua vida. O seu maior propósito. E quando você alcançar esse propósito, a tua vida perdeu o propósito? Entende? A nossa vida ela tem que ter um propósito constante. E nós,
como família de Deus, como filhos de Deus, temos que ter o nosso propósito vinculado ao de Deus. As coisas materiais você pode conquistar. Vou frisar mais uma vez, não é errado você comprar uma casa, não é errado você comprar um celular, você comprar um carro, mas que os nossos olhos estejam voltados nas coisas espirituais. Eu falei ali sobre tesouro. Tá, mas o que é um tesouro no céu? O que vocês acham que é um tesouro no céu? O que tem mais valor para Deus? Vidas, pessoas. Deus mandou o seu Filho para vir para a terra e morrer pelas pessoas. Você quer acumular tesouro no céu? Invista em pessoas. Investir em pessoas é orar por ela. Investir em pessoas é abrir a tua boca e falar do amor de Deus. Investir em pessoas é você ser aquela pessoa que ouve, que ajuda. É manifestar o amor. Lembra que alguns cultos atrás, a gente ouviu sobre semeaduras? Sementes. Semear amor é investir em pessoas. Aí essa colheita que foi falado lá naquele culto, é esse tesouro no céu. É onde que vai estar a tua recompensa. Se a gente tiver a nossos olhos buscando recompensa terrena, a gente vai ter recompensa terrena. Mas qual que é a recompensa que a gente quer? Então, as coisas materiais produzem um sentimento de conquista. Na ânsia de saciarmos e gerarmos o mínimo de senso de alegria e satisfação, somos levados a um cárcere emocional, uma roda que roda violentamente como um ciclo vicioso sem fim, para buscar minutos de paz e alegria. É como uma droga viciante. Você cada vez precisa consumir mais para se satisfazer. Por que vou usar droga como exemplo? Por que pessoas viciam e chegam ao fundo do poço? Porque a quantidade que ela consumia já não satisfaz, ela tem que aumentar a dosagem. E quando os nossos olhos estão nas coisas materiais, a mesma coisa acontece. Aquilo que eu já tenho, aquilo que Deus já me deu, que na verdade não é meu, já não me satisfaz, eu preciso de mais e mais. Isso é em tudo. São com drogas, com coisas materiais, com imoralidades sexuais, enfim. Muitas coisas podem se tornar o seu tesouro. Aquilo que atrai mais os teus olhos. Aonde tu busca satisfazer, te trazer alegria, torna-se o teu tesouro, né? E o ser humano, ele age por instinto. A gente é muito instintivo e muito impulsivo. Por isso que campanhas de marketing são desafiadas a vender cada vez mais e mais, né? E quem aqui já comprou alguma coisa que não queria, pelo um preço que não podia pagar, mas comprou porque uma campanha de marketing ou um vendedor te incentivou, te impulsionou a fazer isso? Eu não estou dizendo que não deve ser vendedor também, tá? Mas às vezes a gente age por instinto, por impulso. E no caso o vendedor é uma pessoa treinada para fazer isso, para te impulsionar, a te despertar esse desejo. E o que isso gera? Gera arrependimento, dívidas, brigas, problemas conjugais, divórcio e até suicídio. Por quê? Porque as pessoas se tornam frustradas. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sem que venhamos perceber, um sistema que constrói uma cortina de fumaça engana muitos. As pessoas não percebem que estão perdendo sua vida, gastando o tempo e a própria existência daquilo que não tem valor. Sabe, coisas como eu falei antes, coisas que deveriam facilitar: celular, internet, TV. Mais uma vez eu te digo, não estou falando que você não pode fazer nenhuma dessas coisas, só que os nossos olhos não podem estar voltados totalmente para isso. Quando o texto fala em tesouro, estão falando sobre valores, e isso não são bem materiais, mas são pessoas, como a gente já falou. E quando fala em coração, fala onde estão os seus olhos, onde você está focado, né? Eu não precisa responder, mas eu peço para que você reflita
Onde estão os teus olhos hoje? Quais são as tuas metas? Nas coisas dessa vida ou nas coisas do reino? O homem tem a tendência a se manter focado naquilo que lhe dá mais valor. Eu vou dar um exemplo para vocês que está na Bíblia. Lá em Atos, não vai estar aqui. Atos 21, ele fala que Paulo ele estava indo para Jerusalém. E alguns amigos de Paulo tentaram convencê-lo a não ir. Porque sabiam que ele seria perseguido, seria preso e, enfim, tudo que aconteceria. E lá no versículo 10 e 11, do mesmo capítulo 21, cita Ágabo. Ele era um profeta. E Ágabo pegou o cinto de Paulo e prendeu as mãos e falou que aquele que possuía aquele cinto e que seria preso, e citou tudo que ele iria sofrer. Aí Paulo não foi para Jerusalém. Foi. Os olhos dele não estavam aqui. Os olhos dele viam além do físico. Sabe, ele poderia simplesmente dizer, eu não vou. Eu vou lá para sofrer, eu vou lá para ser preso, eu vou lá para ser perseguido. Não. Ele tinha convicção do propósito de Deus para com a vida dele. E os olhos dele não estavam no mundo terreno, estavam no mundo espiritual. Ele sabia que a recompensa dele não seria aqui. E ele foi. Outro exemplo, não sei se todos conhecem a história de Estevão. Estevão foi apedrejado e a palavra diz que enquanto ele era apedrejado, ele via a glória de Deus. Inclusive Paulo, que ainda se chamava Saulo e era um jovem, presenciou aquilo tudo, né? E a gente entende que quando os nossos olhos eles estão nas coisas espirituais, quando os nossos olhos estão no reino de Deus, que o Darley falou agora há pouco, quando a gente cantou, ele citou reino com R maiúsculo. Quando os nossos olhos estão nesse reino, as coisas daqui, aquilo que a gente vai passar, aquilo que a gente vai ter que abrir mão, não parece tão difícil, porque Deus sustenta. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho. Os tesouros da terra. O original, a palavra tesauros, que significa tesouraria, que é acumular tesouros materiais acima do necessário. As riquezas da terra têm a força de gerar em nós uma falsa segurança. Ou não. Às vezes a gente acha que a gente está seguro, que a gente está bem, porque financeiramente a gente está bem. Depositamos em tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que a gente pode ter e pegar e consumir, o que está em nossas mãos e nossos olhos, a fim de sentir uma certa convicção de bem-estar. Mas na verdade, ainda que sejamos muito bem estabelecidos, isto não é segurança de que tudo está bem, pois uma casa construída em terreno ruim desaba. Todos conhecem a história, né, de que o homem que construiu a casa sobre a areia e a casa desabou. Então a gente tem que estar fundamentado, e o fundamento é do terreno, e o terreno faz parte do reino. Eu trabalhei numa empresa e eu tinha na época, um ótimo salário, eu considero. E inclusive foi lá que eu conheci as pessoas que me trouxeram para Jesus. Não tinha como botar mais cheio? Eu acho que não tinha como. Ele tinha posto. Obrigado, irmão. Então, foi lá que eu conheci as pessoas que me trouxeram para Jesus. E eu trabalhei lá, se eu não me engano, por uns 4 anos, mais ou menos. E eu gostava muito de trabalhar lá. Eu tinha uma certa segurança financeira,
Eu conheci Jesus através do tempo que eu passei lá, então eu creio que foi Deus que me colocou naquele lugar. Mas aquele lugar me permitiu ir até um nível, não sei se vocês me entendem, mas eu e o meu coração voltado em crescer naquela empresa, em ter um salário ainda melhor e, enfim, coisa minha, né? Não permitia que eu mergulhasse mais, não permitia que eu experimentasse mais. Eu estava experimentando muito de Deus, eu achava, porque para quem não conhece nada, o pouco é muito, né? Para quem não tem nada, pouco é muita coisa. Mas Deus precisou me tirar daquele lugar, me tirar da minha zona de conforto, me fazer trabalhar por bem menos, para poder experimentar bem mais. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que pedir a conta de onde você trabalha e ganha bem para ir ganhar menos e experimentar mais de Deus. Mas no meu caso foi. Eu não pedi demissão, eu fui desligado. Mas enfim, umas semanas atrás foram para o Face a Face. Foi bênção, né? Eu lá, trabalhando naquela empresa, eu acho que eu tentei ir para o Face a Face umas 3 ou 4 vezes. E eu não conseguia, porque não dava tempo. Porque o trabalho ocupava o tempo que eu tinha que entregar para Deus. Mas Deus me tirou de lá e eu passei a viver com menos, mas experimentando muito mais. E eu vou dizer para ti, eu não troco. Sabe, a minha esposa estava aqui agora há pouco e aí uma vez a gente estava conversando sobre isso, que a gente estava com menos, mas financeiramente mais saudáveis, menos estressado e a gente vivendo muito melhor. Não estou dizendo que o problema era no trabalho, eu estou repetindo para vocês, o problema era eu. Porque os meus olhos estavam focados lá. O meu tesouro estava lá. O meu foco era lá. E como eu não identificava isso, Deus identificava. Aí Ele tomou uma atitude por mim. Sabe quando a gente não identifica alguma coisa e a gente não para alguma coisa? Se Deus quiser que você pare e você não parar, pode ter certeza que Ele vai te parar. Eu lembro que em 2016 eu fazia mais ou menos uma aula de futebol para umas crianças numa comunidade lá onde eu morava e aproveitava para orar com eles e para falar de Deus, e tinha um tempo bem legal. E eu achava que aquilo era o que Deus tinha para mim, mas não era. E tinha algumas pessoas, talvez que até tinham me falado, mas eu persisti. Aí um dia 18 de novembro, lembro certinho o dia, porque marcou, terminou, e o pessoal foi embora, as crianças foram embora, e tinha uma partida de futebol, e me pediram para ficar 5 minutos, até chegar um rapaz que ia jogar no gol lá, e eu fiquei. Eu acho que eu fiquei uns 4 meses de cadeira de roda e quase 1 ano de recuperação. Porque não era para eu estar lá. Não era para eu estar fazendo o que eu estava fazendo. Aí Deus me permitiu me parar. Aí veio a frustração no meu coração. Deus, eu estava falando de ti para crianças. Fiquei bem frustrado. E eu lembro que uma vez o Alexandre foi me visitar e ele me falou: Jean, tu tens 2 opções. A certa é que tu vai passar por isso, não tem o que tu fazer. Tu vai ter que fazer cirurgia, tu vai ter que fazer fisioterapia, tu vai ter que ficar parado por um bom tempo. Mas tu pode passar frustrado como tu tá, revoltado com Deus, bravo com Deus, questionando a Ele. Ou tu pode aproveitar esse tempo para se aproximar dele, porque agora Ele te parou para ficar só em casa.
né? E Deus quer nos aproximar dele. E se ele tem um propósito, ele tem algo para te falar e você não quer ouvir, ele vai fazer tu ouvir. Voltando para o assunto, Jesus estava falando sobre a diferença ali naquele texto entre confiar apenas nas coisas dessa terra ou nas coisas espirituais. Ele chamou a atenção para algo que deve ser incalculável, que é a eternidade. A gente não calcula o que é eterno, a gente não sabe. Não, é imensurável para nós o tamanho de Deus e o tamanho da eternidade, porque é algo muito acima do que a gente pode imaginar. Nossa vida tem uma expectativa alta de 100 anos, vamos assim dizer. E o que é 100 anos diante de uma eternidade? Vejam, né, vamos ver o exemplo, né, do homem rico que está em Lucas. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso. Contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste nas quantidades de bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, neste caso, né, primeiro a gente identifica uma disputa entre irmãos. Ou seja, quando os nossos olhos estão nas coisas materiais, aqui cito 2 irmãos de sangue, filhos dos mesmos pais, mas somos nós também, irmãos em Cristo. Quando os nossos olhos estão nas coisas materiais ou estão nas coisas terrenas, isso gera divisão, gera discórdia, gera disputa. Isso não é saudável, isso não atrai, não agrada a Deus. Né? E na parábola, a gente entende que a gente não tem controle do futuro. Né? A gente não sabe nem do minuto seguinte. Sabe, a gente não sabe nem, eu não sei nem se eu vou ver vocês todos de novo, porque a gente não sabe. Cabe a Deus. Não vale a pena desperdiçar a vida, né, sem viver o que o Senhor mandou fazer. A gente vai passar momentos difíceis, como eu falei, né, e a gente tem que decidir como que eu vou passar. Eu vou passar bem ou vou passar mal? Mesmo com dificuldades, né? A gente sempre tem essa opção. E o que são tesouros no céu, então? A gente já sabe que as coisas terrenas são dos tesouros aqui. Mas o que são os tesouros no céu? Tesouro no céu é tudo aquilo que você possui e um dia ficará velho, inclusive o nosso corpo. A gente tem um exemplo aqui. Estou com o microfone, eu posso falar, né? Tem eu, o Jonathan estava aqui agora há pouco, que já é bem mais velho que eu. E tem o Darley, que já está mais velho e cansado. Então você consegue ver a diferença. E todos os corpos eles vão ficar aqui, independente. Quando ele estava com o microfone ele me zoou, então agora... Mas eu sei que as coisas voltam, né? Então tá bom. Então, e tudo que é terreno vai ficar velho. E vai passar. Pode ser o nosso corpo, podem ser os nossos bens, enfim. Mas as coisas que são eternas, como a gente falou, o eterno não tem medida de tempo. Então, se o tempo para o que é eterno não passa, também não envelhece e não se acaba. Então, se a gente investir no que é eterno, investir no reino de Deus, a nossa recompensa também vai ser eterna. É algo que não vai passar.
Bem como, né, os nossos pensamentos e atitudes mudam, né? Isso que nós chamamos de maturidade, né, e que faz com que a gente cresça na experiência de vida, né? Tem um ditado que diz, né, a vida nos ensina. Alguém já ouviu isso, algo parecido? E eu vou dizer para você, isso não é totalmente errado, né? A gente aprende muito com a vida, a gente amadurece, a gente cresce, né? E a gente aprende com as escolhas que a gente toma, sejam elas certas ou erradas. Porque quando a gente toma uma atitude certa, a gente se alegra, né? Poxa, acertei. Mas quando a gente erra, daí que a gente aprende. Poxa, eu não faço mais. Porque a gente tem essa capacidade de aprender e de crescer, né? 1 Pedro 1, 3 ao 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para a esperança viva, por meio da restauração de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Como eu falei, 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Essa herança, ela é incorruptível. É uma herança que não morre, que, como eu falei, que não fica velha, né? E acumular tesouro nos céus é o mesmo que viver a vida como Jesus viveu. E como que Jesus viveu a vida dele? Investindo em pessoas. Jesus, ele veio sendo o Rei dos Reis. Ele nasceu da maneira mais humilde possível e também morreu da maneira mais humilhante possível. Mas em tudo ele investiu em pessoas, ele investiu em vidas, que é o mais importante. E o que nós temos colocado como mais importante? Um relacionamento profundo com Deus. Quando a gente tem esse relacionamento profundo com Deus, a gente discerne e Ele traz para nós, né, o valor das pessoas, nos traz o sentimento de empatia. Onde está o seu coração? A palavra aqui vem do latim, que é cardia, que no coração daí vem o sentido da maior importância, aquilo que domina os seus pensamentos e seu tempo, vigor e sentimento da vida física. Centro e lugar de vida espiritual, alma ou mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos e esforço. O nosso coração está naquilo que mais valorizamos. Se estivermos focados nas coisas do mundo, que o mundo pode proporcionar, nosso coração estará fechado para as riquezas espirituais. Porém, se voltarmos nosso coração para o reino de Deus, com certeza Ele nos recompensará com a glória eterna. Quando o nosso coração passa a ser voltado para Deus, as coisas começam a perder o sabor, aquilo que nos atraía tanto, sabe? Seja festas, para quem experimentou disso, seja balada, seja bens materiais, enfim. As coisas começam a perder a graça, porque sem Deus nada tem mais graça, nada mais tem cor, nada mais tem sabor, porque a gente experimentou aquilo que é maior. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente precisa sempre mais e mais? E quando a gente experimenta, né, de Deus, as coisas humanas, as coisas mundanas, que a gente possa até usar depois ou vir a experimentar, elas já não vão mais ter as mesmas sensação de saciedade, não vão mais te saciar, não vão mais te alegrar da mesma maneira, porque tu já experimentou algo que é incomparável, algo que não tem nada que possa suprir ou chegar perto disso. Essa semana eu estava fazendo a minha meditação em Tiago,
E no capítulo 5 teve uma coisa que me chamou muito, sabe? Muita atenção. Uma breve frase, eu já vou explicar para vocês. No finalzinho, cita Elias e fala sobre Elias ter orado para que não chovesse. E não choveu. Mas daí também fala que depois Elias foi lá e orou para que chovesse. E choveu. Isso fala em Tiago. Para quem conhece o contexto da história, sabe que não foi rápido assim. Sabe que levou muito tempo, foram 3 anos e meio. É isso? Foram 3 anos e meio. E outra, ele orava para chover, o ajudante dele ia, olhava, voltava a nada. E vai. E assim foi, até que choveu. E quando ele viu, ele disse, olha, eu vejo uma pequena nuvem. Até existe um louvor que fala sobre isso. Do tamanho da mão de um homem. Aí se a gente olhar para o céu hoje, não sei se ele está azul, mas a gente vê apenas uma pequena nuvem, a gente não imagina que vai chover. Mas isso é o começo do agir de Deus. Sabe, Deus, ele começa a agir em coisas pequenas, para que então ele faça o grande. E nós, a gente já quer ver direto o grande. A gente está acostumado a buscar, já quer ver a tempestade pronta, já quer ver aquela nuvem negra já e o vento vindo. Não, uma pequena nuvem é o que começa uma chuva. E muitas vezes a gente não tem aquietado o nosso coração para ver o agir de Deus nas pequenas coisinhas, sabe? Mas aí o que me chamou a atenção e me fez ficar muito tempo na mesma frase, foi porque eu voltei para o início do que eu tinha lido, antes de citar isso ali em Elias, sobre Elias. Fala que Elias era um homem igual a nós. Elias orou para que não chovesse. Elias orou para que chovesse. E Deus atendeu. Elias foi levado aos céus sem experimentar a morte. Mas Elias era homem igual a nós. Entende? E Deus começou a falar comigo que o coração de Elias buscava as coisas de Deus. Naquela mesma manhã, eu acordei para tirar meu tempo com Deus. Aí eu pensei, poxa, eu vou daqui a pouco. Eu tiro de tarde, eu vou em outro momento. E eu não consegui voltar a dormir. Eu tive que levantar. E eu fui. E o que Deus falou comigo? Que Elias também teve preguiça. Que Elias também deve ter tido dificuldade em levantar algum dia. Que Elias também teve que decidir matar a própria carne para obedecer a Deus e para fazer as coisas que Deus queria fazer. Que Elias também teve que deixar as coisas dele para investir no tesouro no céu. E às vezes a gente não investe no tesouro do céu porque a gente não quer abrir mão das nossas coisas, não quer abrir mão das nossas vontades. A gente não quer abrir mão de 5 minutos a mais na cama. A gente não quer abrir mão do nosso conforto. A gente não quer abrir mão de uma pizza. Não, se eu investir, se eu ofertar, eu não posso comer uma pizza. A gente não quer abrir mão do nosso carro limpo para dar carona pro irmão. Não, vai sujar. Enfim, muita coisa a gente não quer abrir mão. E aí com isso a gente deixa de investir no que realmente importa. E a gente deixa de investir na verdadeira poupança, que é investir, né, no céu. Olha, irmãos, eu estou sendo mais breve do que eu imaginei que eu seria. Acho que vai dar até para chegar em casa e fazer o almoço antes do meio-dia. Estou brincando. Então, né? Se Deus está no seu coração, nada mais será suficiente. Sabe, Deus
Deus não quer que você diga que Deus está no seu coração apenas. Eu tenho Deus no coração. Deus quer ser o dono do seu coração. E Ele precisa ser o dono do seu coração. Ele tem que ser único, Ele tem que ser absoluto. Sabe, às vezes a gente se contenta com apenas experimentar do pouco de Deus, como eu falei no meu trabalho, que eu tinha lá. E para mim eu achava que era o suficiente. Porque eu tinha Deus no coração. Mas Deus não era tudo no meu coração. Ele não era o único, o centro. Ele dividia espaço com outras coisas. E à medida que eu me deixava experimentar, Ele me fazia experimentar. Só que quando eu entreguei totalmente, eu experimentei coisas maiores, mas a trava não estava em Deus. A trava estava em mim. Era o meu coração que estava travado, o meu coração que estava dividido. E eu estava recebendo recompensas no céu, sim, pelo tanto que eu estava investindo. Só que também recebia recompensa na terra. Por quê? Porque o meu investimento era dividido. Então, a partir do momento que eu entendi que o meu maior investimento é na terra, aliás, é no céu, eu parei de receber tanta recompensa na terra? Não. Por causa da lei da semeadura. Mas eu comecei a receber coisas maiores, coisas que me alegravam mais. E eu tive um casamento restaurado. Tá, eu vou dizer para vocês. Primeiro, que eu jamais pensei que um dia eu estaria aqui em cima falando algo sobre Deus. Por quê? Eu criei em Deus. Vamos dizer que sim, porque eu sabia que existia alguém maior do que eu. Mas eu temia Ele. E eu queria Ele como o centro da minha vida. E eu achava que eu precisava dele. Também não. E Ele precisou mexer para que eu pudesse me entregar. Mas não precisa ser assim para todo mundo. Você está tendo uma oportunidade que talvez eu não tenha tido, ou tenha tido e não tenha aproveitado. Mas graças a Ele e glórias a Ele, hoje eu estou aqui, né? E o reino dele com R maiúsculo me tomou. E hoje eu faço parte, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Está em Mateus 13:44. Em Êxodo 19:5-6 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Nós somos o tesouro de Deus entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Nós somos esses. Como diz o Alexandre, vamos ser desses, né? Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Está lá em Êxodo. Então nós somos esse povo. Deus, nesse texto ali, Deus fala que embora toda a terra seja minha, Ele criou todas as coisas. Sabe aquilo que a gente valoriza? Sabe aquilo que a gente acha que, Deus criou isso. Criou e não dá valor como Ele dá valor para a tua vida. Sabe, muitas vezes a gente busca por ouro, por prata, por coisas materiais e tem deixado esse desejo em consumir, roubar a nossa paz, a nossa alegria, nos escravizar. Como eu falei, muitas vezes a gente se torna escravo das coisas. Preciso comprar, então eu preciso trabalhar, aí para poder pagar, aí agora eu preciso comprar mais, eu preciso trabalhar mais e pagar mais, e isso vai roubando o nosso tempo com Deus. E Deus não valoriza isso. Deus valoriza a tua vida, o teu tempo.
O Jonathan trouxe com muita propriedade a palavra de oferta. E sabe o que Deus valoriza que tu possa ter colocado ali no gasoflaço? O teu coração, o teu melhor. Seja uma moeda de 5 centavos, ou seja, um valor aí muito maior. Mas o que Deus valoriza não é isso. O que Deus valoriza é o teu coração. O que Deus valoriza é o teu sentimento e a tua vida. E o que Ele mais quer é ter tempo contigo, e que tu deixe ser usado para que outras pessoas também conheçam. Sabe, Jesus, Ele era o próprio Deus. Ele conhecia muito bem a Deus, porque é um com Deus. E Ele veio para apresentar esse Deus. Então, eu conhecer a Deus, eu ser salvo, e eu ter convicção que eu tenho a vida eterna através de Jesus, me traz um desejo de eu fazer com que outras pessoas também tenham a mesma experiência, e outras pessoas também conheçam. Sabe, Jesus estava muito bem no céu. Meu Pai, acaba com tudo isso aí, vamos ficar nós. A gente tem tudo? Não. Por amor e pelo valor que Ele tem, que Ele dá para mim, para ti, para todas as pessoas, Ele desceu, sofreu, sabendo que iria sofrer, porque os olhos dele eram no reino. Não nasceu rico, não nasceu buscando poder e autoridade diante de homens, através de status, ou de posição, ou dinheiro, mas o reino dele foi tomado de uma maneira diferente. A nossa vida foi comprada de maneira diferente, foi através do sangue. Então, que a gente tenha esse mesmo sentimento, que a gente tenha esse mesmo desejo de colocar nossos olhos focados no reino de Deus, e que o nosso tesouro esteja lá. Como eu falei mais uma vez, você pode viver bem aqui? Pode, mas isso não pode ser o que te move, não pode ser o que te motiva, não pode ser a tua razão de viver. Amém? Fica de pé. Quero te convidar a fechar os teus olhos e repetir essa oração comigo, mas assim, como o Alexandre sempre fala, não repita apenas as palavras da boca para fora, deixa ela entrar no teu coração, busca entendimento do que tu está falando. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu preciso de Ti, perdoa o meu pecado, porque muitas vezes me deixo influenciar pelas coisas desse mundo. Coloco as coisas no Teu lugar, mas não quero mais ser assim. Por isso hoje Te coloco em primeiro lugar, entrego o meu coração totalmente a Ti e peço a Tua ajuda para colocar o Teu reino em primeiro lugar. Obrigado por sempre me dar uma nova chance, e decido que não vou mais desperdiçar, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor fala conosco constantemente, Deus, e entregamos o nosso coração totalmente a Ti. Pedimos mesmo, meu Pai, que os nossos olhos sejam voltados totalmente a Ti. Desperta no nosso coração, Senhor, esse desejo em Te buscar. Desperta no nosso coração, Senhor, esse desejo em servir a Ti constantemente, Senhor, e que a gente venha realmente atrair muitas vidas para Ti e encher, Senhor, papai, o Teu coração de alegria, Senhor, através da nossa forma de viver, Senhor, através das nossas escolhas, papai. Abrimos mão, meu Pai, das riquezas materiais, do status social, Senhor, dos desejos da nossa carne, Senhor, para viver aquilo que Tu tens para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai tocar um louvor, e eu quero que você
reflita nesse louvor, reflita nessa palavra. Amém? Não busco prata, não busco ouro, a tua presença é o maior tesouro. Vim te adorar, só te adorar, incondicional, incondicional. Os céus declaram a sua glória, o firmamento anuncia as tuas obras. Incondicional, incondicional, te adorar. Não busco prata, não busco ouro, a tua presença é o maior tesouro. Vim te adorar, só te adorar, incondicional, incondicional. Os céus declaram a sua glória, o firmamento anuncia as tuas obras. Incondicional, incondicional, vim te adorar. Glórias a Ti, Senhor. Viemos para Te adorar mesmo, meu Pai. Viemos mesmo, meu Pai, para Te exaltar, Senhor. E nada, Senhor, nada desse mundo pode tomar o Teu lugar, Senhor. Nem o ouro, nem a prata, Senhor, nem o diamante, nada, Senhor. Somente Tu és, meu Pai, aquilo que é tu, só Tu és dono do nosso coração, Senhor, papai. Somente Tu, Senhor. Precisamos de Ti. Viemos para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduz nessa semana, Senhor, para mais perto de Ti, Senhor. Nos protege, Deus, em nome de Jesus. Amado.